Eu sou o professor Guilherme e nesse vídeo nós vamos corrigir a seguinte questão. Nos exercícios abaixo, ache o coeficiente angular da tangente à função logarítmica no ponto 1,0. Para a gente determinar o coeficiente angular de uma reta tangente num ponto, basta a gente calcular a derivada na primeira coordenada desse ponto, na coordenada x, que é 1. Então, essa é a pergunta que nós vamos responder em cada um desses itens. Para isso, nós vamos precisar das fórmulas de derivada de função logarítmica. Primeira, derivada de ln logaritmo de x na base a é 1 sobre x ln de a. E segundo, derivada de logaritmo natural de x é 1 sobre x. Bom, letra A é uma aplicação direta da primeira fórmula. A função y é igual a logaritmo de x na base 3, a derivada da função y é igual a 1 sobre x logaritmo natural de 3, e a gente precisa da derivada quando x é igual a 1, que é igual a 1 sobre o logaritmo de 3. Letra B, logaritmo natural de x ao cubo. Nesse caso, nós temos uma composição de funções, nós temos as envolvidas as funções ln de x e a função x3, sendo que a função x3 está dentro da função ln de x. Então, ln de x é a função de fora e x3 é a função de dentro. Então, utilizando a regra da cadeia, nós vamos ter que a derivada de y é igual à derivada da função de fora, derivada de logaritmo natural é 1 sobre x, mas nós vamos calcular 1 sobre x na função de dentro, então vai ficar 1 sobre x3. Tudo isso multiplicado pela derivada da função de dentro, 3x2. Pronto. Simplificando x2 com x3, nós vamos ter que a derivada é igual a 3 sobre x. E a derivada quando x é igual a 1 é igual a 3, que basta substituir x igual a 1 em 3 sobre x. Letra C. Logaritmo de x na base 0,5. De novo, basta aplicar a primeira fórmula. Então, y é igual a isso. Então, a derivada de y é igual a 1 sobre x, logaritmo natural de 0,5. Bom, e substituindo x igual a 1, nós vamos ter 1 sobre logaritmo natural de 0,5. Por último, letra D é um produto de duas funções, y é igual a x3 menos 3x menos 8, multiplicado por ln de x. Como a função já apareceu na forma do produto, uma boa ideia é utilizar a regra do produto. Então, nós vamos considerar como primeira função essa função polinomial e a segunda função a função logarítmica. E vamos utilizar a regra do produto para fazer a derivada. Então, a derivada de y com relação a x é a derivada da primeira função multiplicado pela segunda função, mais a primeira função multiplicado pela derivada da segunda função. Bom, e agora basta substituir x igual a 1 nessa expressão. Observe, quando a gente substituir x igual a 1, nós vamos obter aqui ln de 1 e logaritmo de 1 é igual a 0. Então, essa parcela aqui vai ser igual a 0. Vai sobrar só a segunda parcela e a gente tem que substituir 1 nessa segunda parcela. Substituindo, vai dar 1 elevado a 3, menos 3 vezes 1, menos 8. Tudo isso multiplicado por 1 sobre 1. Bom, então aqui dentro do parênteses nós temos 1 menos 3, que é menos 2, menos 8, menos 10 vezes 1. Resposta, menos 10.